Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Prazer mais uma vez estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Depois de tanto tempo, acho que está uns 2 meses mais ou menos. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nós vamos dar continuidade aqui nos nossos sermões no Evangelho de Mateus, tá? E nós vamos, abram por gentileza a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos nos aquietar para meditar na palavra do Senhor agora. Mateus 5, versículo 27, nós iremos ler do versículo 27 até o 30, tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, estamos diante aqui da Tua palavra, palavra revelada, Senhor, palavra que nos confronta, que nos humilha, mas que nos cura também, Senhor. Te pedimos entendimento da Tua palavra, que Tu aplique ela aos nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos assista, e que ela produza, Senhor Deus, o fruto que te agrada no nosso coração, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Dá-nos um coração sensível à Tua palavra nesse momento. Tira todo impedimento de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Livra-nos, Pai, de que o diabo roube a Tua palavra dos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no sermão passado, o nosso pastor falou aqui sobre o verdadeiro sentido, a interpretação correta, né, o espírito da lei, mostrando que assassinar não é simplesmente o ato físico, mas também guardar, agasalhar o ódio no coração contra o próximo. Portanto, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, segundo as Escrituras. E hoje, como é um dia de Santa Ceia, é um dia propício para nós sondarmos os nossos corações e vermos se nós guardamos alguma mágoa, amargura, ódio, ressentimento contra algum dos nossos irmãos. É o dia de que o povo do Senhor celebra junto a sua ceia. Então, partindo para o nosso texto, irmãos, todos nós admiramos os profetas. Nós achamos que um profeta de verdade, ele é um bom homem de Deus. Se nós víssemos pessoalmente um profeta, talvez nós quiséssemos até tirar uma foto com ele, fazer uma refeição com ele, bater um papo. Talvez se nós víssemos o profeta, nós teríamos a ilusão de que nós ficaríamos maravilhados com ele, nós íamos querer abraçá-lo, admiraríamos a sua coragem, e o exaltaríamos por ele ser um profeta. Acontece, irmãos, que profetas são aqueles que denunciam o pecado. Profetas são aqueles responsáveis por chamar a atenção daqueles que estão dormindo no erro, a acordar. É claro que os profetas também consolam, os profetas também dão esperança. Todavia, os profetas são os responsáveis por tocar na ferida que ninguém quer tocar. Esses são os profetas. São aqueles que falam as coisas que são inconvenientes e que sabemos que de fato está errado, mas que ninguém tem a coragem de falar. Esses são os profetas. E agora no nosso texto nós estamos diante daquele que é o maior de todos eles, o Senhor Jesus Cristo.
maior dos profetas. Rei, sacerdote e também profeta. Temos o exemplo de João Batista, que foi denunciar o pecado de Herodes, que estava tendo relação com a mulher do seu irmão e perdeu a cabeça. Uma pessoa inconveniente, né? Uma pessoa que toca na ferida. Esses são os profetas. E aqui nós temos um texto que denuncia os nossos pecados. Versículo 27 e 28, irmãos. Jesus novamente contrapõe aqui a interpretação dos fariseus e dos escribas, mostrando que o adultério também não é apenas o ato físico, mas que ele começa, irmãos, no coração. Todo o adultério começa no coração. Abram por gentileza, deixa aberto em Mateus e abram por gentileza em Marcos, capítulo 7, por gentileza, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, iremos ler somente o verso 21. Todo mundo já encontrou? Marcos 7, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e o que mais, irmãos? Os adultérios. Os adultérios nascem, jorram, primeiramente, do coração. A elite religiosa de Israel, irmãos, estava numa posição muito confortável, porque como eles não tinham adulterado fisicamente, eles achavam que estavam cumprindo a palavra do Senhor. Os escribas e os fariseus, eles achavam que eles eram o bambambam, porque como eles não estavam adulterando fisicamente, eles se achavam superior aos demais. E tanto isso é verdade, se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, passa um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 18, iremos ler 2 versículos. Evangelho de Lucas, só para ilustrar essa ideia de como era a mente de um fariseu naquela época, de quando Jesus profere o seu discurso no Sermão do Monte. Lucas 18, verso 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e o quê? Adúlteros, nem ainda como este publicano. Então percebam como os fariseus se viam. Eles se viam como alguém que era superior aos judeus comuns. Graças te dou, Senhor, que eu não sou como esses adúlteros aí. Sou uma pessoa justa e boa. Irmãos, atenção para isso. Nós que somos religiosos, que adotamos o cristianismo como religião, nós temos uma tendência natural de nos acharmos melhores do que os que estão fora da igreja. Pelo fato de nós não cometermos determinados pecados, muitas vezes os cristãos se acham superiores aos descrentes. Muitas vezes nós adotamos um comportamento farisaico sem nem perceber. A gente vem todo orgulhoso com a nossa Bíblia aqui, e aí nós vemos as pessoas ali nas esquinas, né? Isso daí não quer saber de nada. Eu é que sou bom, estou aqui com a minha Bíblia, eu uso o linguajar evangélico, eu digo graça e paz. Eu não estou dizendo que é errado dizer graça e paz, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo assim que muitas vezes nós adotamos um sentimento de superioridade, quando na verdade, irmãos, se não fosse a graça do Senhor, quem teria se salvado? Estaremos todos perdidos. E a razão, irmãos, porque o Senhor nos aceita, não é porque nós somos melhores, mas é por causa de Cristo. É por causa do sacrifício de Cristo.
Porque se dependesse de nós mesmos, o nosso destino eterno era somente condenação. Condenação. Irmãos, nós só não cometemos determinados pecados porque o Senhor nos freia. Porque se o Senhor nos deixar à vontade, nós cometemos todo tipo de desgraça. Porque eu e você não somos melhor do que ninguém que está lá fora. Absolutamente ninguém. Se o Senhor não frear o nosso coração, ele voa a passos largos para a destruição. Não é verdade? Não é a nossa experiência isso? Sabemos que o Senhor, se Ele deixar a gente à vontade, a gente se acaba rápido. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Voltando para Mateus, irmãos. Quando o texto fala, né, de que quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou no coração. Segundo o significado literal dessa expressão no grego, irmãos, merece ser condenado o homem que olha para uma mulher com a intenção deliberadamente luxuriosa. Diz certo comentarista, condena-se ao homem que se vale de seus olhos deliberadamente para despertar a paixão adúltera e estimular o desejo. Assim como a proibição do homicídio incluía o pensamento iracundo, colérico e a palavra insultuosa, a proibição do adultério incluía o olhar concupiscente e a imaginação. Podemos cometer assassinato com nossas palavras. Podemos cometer adultério em nossos corações e mentes. Na verdade, o versículo 28, de acordo com o versículo 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Que pesado, né? Que texto que nos humilha. Irmãos, os ensinamentos de Jesus aqui se referem à relação sexual ilegal fora do casamento, praticado por pessoas, sejam casadas ou solteiras, tá? Ele não nos proíbe de olhar para uma mulher, mas sim de olhar com malícia, concupiscentemente. E todos nós aqui sabemos a diferença que há entre olhar e cobiçar. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Não é verdade? O argumento é o seguinte, verso 29, né? Se olhar concupiscentemente é cometer adultério no coração, em outras palavras, se o adultério do coração é o resultado do adultério dos olhos, os olhos do coração sendo estimulados pelos olhos da carne, então a única maneira de tratar o problema é no início, isto é, no nosso olhar. Jó, irmãos, o justo, declarou que já tinha aprendido essa lição. Diz o texto, fiz aliança com meus olhos, diz Jó. Como, pois, eu fixaria numa donzela? Depois ele prossegue falando a respeito do seu coração. Se o meu coração segue os meus olhos, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, ele reconheceria que tinha pecado e que merecia o juízo de Deus. Eu li aqui Jó, capítulo 31, verso 1, 7 e 9. Em contrapartida, irmãos, em 2 Pedro 2,14, o apóstolo Pedro fala que os falsos mestres são descritos como tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Eu lembro de várias histórias aqui, e eu poderia contar, infelizmente, muitas, de pastores e líderes que cometeram adultério, inclusive no seu gabinete pastoral. Que coisa terrível, os olhos cheios de adultério. Mas Jó não fizera tal coisa. O controle do seu coração se devia ao controle dos seus olhos. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, olha, eu duvido que os seres humanos seriam vítimas da imoralidade se antes não abrissem as comportas da paixão através dos seus olhos. Do mesmo modo, sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, é porque antes aprenderam a fazê-lo nos olhos da carne e do pensamento. Ele continua dizendo,
Esse pode ser um momento apropriado para mencionar de passagem como as jovens se vestem. Irmãos, vocês já viram? Muitas vezes até em igreja, jovens, mulheres se vestindo de forma indecente. Isso é terrível. Já não basta no mundo, a sensualidade está escancarada nas roupas. A gente tem que ver isso nas igrejas. Eu lembro de uma igreja, quando eu era garoto, igreja católica, e era engraçado. Engraçado não, mas assim, parecia um desfile de moda, assim, sabe? Era um negócio impressionante, assim. Cada uma querendo desfilar o seu modelito, cada uma mais sensual que a outra, e recebendo a hóstia lá na frente do padre, coitado do padre. Terrível. Terrível. Dr. Lloyd Jones diz o seguinte, olha, seria tolo legislar sobre moda, mas sábio é pedir-lhes que lhes façam esta distinção. Uma coisa é se fazer atraente, outra coisa é se fazer deliberadamente sedutora. As jovens sabem qual é a diferença, e nós homens também. Em um mundo de tentações, há muitas coisas cujo propósito deliberado é excitar e estimular o desejo. Há livros, desenhos, fotografias, filmes, peças de teatro, anúncios publicitários que estão deliberadamente idealizados para estimular os nossos desejos sexuais. Nós vemos a propaganda aí. Eu lembro que as propagandas de cerveja eram um negócio terrível. Outdoors que a gente vê pela cidade. O homem que Jesus está condenando aqui, irmãos, é aquele que usa os seus olhos como meio para excitação dos seus desejos. Aquele que encontra um prazer estranho em tudo que suscita seu desejo pelo proibido. Para quem é puro, todas as coisas são puras. Mas para aquele cujo coração é impuro, ele pode ver até a cena mais inocente e ele vai encontrar algo para despertar os desejos pecaminosos da sua carne. O que é que isso envolve na prática? Eu vou explicar o ensino de Jesus assim. Olha, se o seu olho o faz pecar, porque a tentação o assola através dos seus olhos, os objetos que você vê, então arranque os seus olhos. Ou seja, não olhe. Comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os seus olhos, e tivesse jogado fora, e estivesse agora cego e sem poder ver os objetos que anteriormente o levavam a pecar. A mesma coisa, sua mão. Sua mão faz pecar, porque a tentação o assola através das coisas que você faz, ou os lugares que você visita, então corte-os fora. Não faça, não vá. Comporte-se como na realidade, como se você tivesse cortado e jogado os seus pés e suas mãos fora. Estivesse agora aleijado, sem poder fazer as coisas ou visitar os lugares que anteriormente o levavam a pecar. É isso que o texto quer dizer. Jesus está falando aqui de mortificação. Irmãos, e aqui cabe uma aplicação. Irmãos, os filmes, os vídeos que a gente recebe no WhatsApp, as séries, as redes sociais, ela tem nos feito pecar ou tem sido uma porta para o pecado? E hoje, irmãos, há uma pressão muito grande para que nós fiquemos por dentro de tudo que acontece nesse mundo do entretenimento. Tudo. Tudo. E aí, já viu tal filme? Já assistiu aquela série? Pô, já viu aquele clipe? É o tempo todo isso. Não é verdade? Uma vez eu tinha na verdade, um amigo de ensino médio, né? Me encontrou na rede social e aí perguntou meu número, né? Para entrar no grupo, né, dos amigos do ensino médio. Fazia tempo que eu não falava com os colegas. Eu falei, tá, mano, me coloca aí. Quando me colocaram no grupo, cara, não deu 3 minutos. Jogaram um vídeo indecente. Tive que sair do grupo. Vou ficar sem falar com meus amigos do ensino médio. Porque não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Irmãos, existe, olha, atenção para isso, sobretudo os jovens. Existe na nossa cultura uma ideia de que
resistir aos desejos que são naturais, que são algo inerente da nossa natureza, é algo que é perverso, é anormal. Você não deve resistir aos desejos, isso é natural, isso é da nossa natureza. Ter desejos sexuais, de fato, é natural. De fato, é algo que é bom. É bom. Ter atração pelo sexo oposto é algo bom. No devido tempo, na devida ocasião, no devido lugar, isso é algo bom. Só que o mundo, irmãos, coloca pra gente o seguinte: olha, você não pode reprimir os seus desejos, senão você vai adoecer. O feliz é quem dá vazão a todos os seus desejos. É quem diz sim para todas as suas inclinações do coração, os seus apetites. Irmãos, qual é o resultado que nós vemos? Tristeza, divórcios, doenças. Vocês sabiam, irmãos, há um tempo atrás saiu aqui no Amazonas uma pesquisa falando que o número de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis aumentou entre os jovens 700%. Essa geração que nasceu agora, onde já há tratamento para HIV, eles não querem se proteger. É a cultura da libertinagem. Tudo é livre. Eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo e minhas regras. E o que eles têm colhido? Sofrimento, dor para os pais, para todo mundo. Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: olha, ficamos imaginando se já houve uma geração na qual este ensinamento de Jesus foi mais necessário ou mais obviamente aplicável do que a nossa. Quando o rio de obscenidades, ou seja, literatura pornográfica e filmes sobre sexo, está transbordando e inundando. Se temos um problema de falta de controle sexual, e se apesar disso nossos pés nos levam a ver tais filmes, nossas mãos manejam tal literatura, e nossos olhos deleitam-se com as figuras que nos oferecem, não só estamos pecando, como também abrindo as portas à tragédia. Lembremos o que diz o Senhor Jesus, irmãos. Vigiai para que não entreis em tentação. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos sonolentos na nossa caminhada cristã. O pecado ele é impressionante. Imagina a nossa alma como uma escada. E o pecado vai devagarinho subindo, degrau por degrau. A cada vez que você faz concessões ao pecado, ele sobe um degrau. E ele nunca retrocede. Se você não der um basta, ele fica ali esperando. Até que você dê outra concessão e você abra outra porta. E ele sobe mais um degrau. Até que ele alcance o seu coração e o destrua por completo. O bispo anglicano J.C. Ryle, ele disse uma frase interessante. Ele diz assim: o pecado começa como uma teia de aranha, mas depois se transforma numa camisa de força. E é verdade isso. Ele começa, parece que é algo tão bobinho, e quando nós vemos, nós já estamos tão envolvidos naquilo, que para sair é uma dificuldade absurda. Não é verdade? Irmãos, esse mandamento de Jesus envolverá, para muitos de nós, um certo mutilamento. Nós vamos ter que eliminar de nossas vidas determinadas coisas que, embora algumas possam ser inocentes em si mesmas, são ou poderão facilmente se tornar em fontes de tentação. Em sua própria linguagem metafórica, nós podemos tornar-nos sem olhos, sem mãos ou sem pés. Ou seja, deliberadamente declinaremos da leitura de determinada literatura, de assistir a determinados filmes, ou visitar certos tipos de exposições, por exemplo. Se nós o fizermos, nós seremos considerados por alguns de nossos contemporâneos como pessoas de mentalidade estreita. Não, você é muito careta. Acho que ninguém mais usa essa expressão, é muito da minha época. Mas a ideia é essa, né? Você é muito estreito. Não, você é muito ultrapassado, né?
O quê? Você não viu aquele filme? Você não leu aquele livro? Ah, você está por fora. Irmãos, e talvez eles estejam certos. Realmente nós estamos por fora. Talvez, irmãos, nós tenhamos de nos tornar culturalmente mutilados, a fim de preservar a nossa pureza de mente. A única pergunta que permanece é se, por amor a tal proveito, estamos prontos a suportar essa perda e esse ridículo. Nós estamos prontos a suportar as gracinhas na escola, na faculdade, por amor ao Senhor? Obviamente o que Jesus pretendia aqui não era uma automutilação literal, física. Apesar de que na história da igreja, teve alguns cristãos que entenderam que era algo literal e acabaram decepando o seu próprio membro genital. Mas o que Jesus pede aqui é uma abnegação moral, uma autonegação. Não é mutilação, é mortificação. E a mortificação é o caminho da santidade que o Senhor ensinou. Tomar a cruz para seguir a Cristo. E tomar a cruz, irmão, significa rejeitar as práticas do pecado. Tudo bem até aqui, irmãos? Colossenses 3,5 diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ora, Jesus foi bastante claro sobre isso. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado do que conservar todo o nosso corpo e ir para o inferno. É a mesma coisa que dizer assim, olha, é melhor perder algumas experiências que essa vida tem para oferecer, a fim de entrar na vida, que é vida realmente. É melhor aceitar alguma amputação cultural nesse mundo, do que arriscar-se a destruição no outro. E é claro que esse ensinamento vai contra os padrões do mundo. É óbvio. Esse princípio se baseia no princípio de que a eternidade é maior do que o tempo. De que a pureza é maior do que a cultura. E que qualquer sacrifício é válido nessa vida, se for necessário para assegurar a entrada na outra. Temos simplesmente de decidir se queremos viver para esse mundo ou para o outro. Se queremos seguir a multidão ou a Jesus. Irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso. Quem quer ser amigo do mundo torna-se o quê de Deus? Inimigo. Lembra daquela história do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Não tem como. Não tem como. Depois que nós nos tornamos cristãos, irmãos, nós explodimos a ponte que fica para trás. Não tem como voltar. Não tem como voltar. O cristianismo, irmãos, só dá certo se você fechar 100% com ele. Só dá certo se a gente fechar 100%. Ou a gente se entrega a Jesus mesmo. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e elas ficam um tempo e elas dizem, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Isso não funciona para mim. Mas porque ela não se entrega, não entrega o coração para Cristo de fato. Às vezes a pessoa quer um benefício, às vezes ela quer achar um companheiro, uma companheira, às vezes ela quer só status. E aí não dá certo mesmo, não dá certo. Irmãos, passamos que nem disse Jonathan Edwards, Senhor, grava a eternidade em nossos olhos. C.S. Lewis diz algo interessante, ele diz assim, olha, é isso que os mortais não entendem. Eles dizem a respeito de um sofrimento temporário o seguinte, nenhuma bênção futura poderá compensar-me disso. Sem saber que o céu, uma vez alcançado, irá operar retroativamente e transformar até mesmo essa agonia em glória. E quanto a algum prazer pecaminoso, dizem, deixe-me ter apenas isso e aceito as consequências. Sem ter a ideia de como a condenação retrocederá para o passado e irá contaminar o prazer do pecado. Irmãos, se nós sofrermos agora na luta contra o pecado, na glória, até o sofrimento do tempo presente será visto como deleitoso. Todavia,
Se nos entregarmos ao pecado deliberadamente, até mesmo o prazer do pecado será contaminado na condenação eterna. Tá, mas aí o que podemos fazer? Ou o que não fazer? Eu já tenho quantos minutos? Tenho tempo, pastor, ainda? Beleza. Então, irmãos, há uma forma que não serve como um meio efetivo de controle de pensamentos e desejos impuros. E é nos sentar e nos concentrar em nós mesmos. E dizer assim, olha, eu não vou pensar mais nessa coisa, eu não vou mais pensar nisso. Quando nós dizemos não vou pensar nisso, parece que o pensamento só vai naquilo. Vocês já tiveram essa experiência? Não quero mais pensar nisso não. E aí parece que o pensamento só vai para aquilo. Um dos exemplos mais destacados da história, irmão, da história da igreja, são os monges, os ascetas, os ermitões, que fugiam para o deserto para se libertar de tudo que fosse terreno, especialmente dos desejos do corpo. Para isso eles se separavam dos seus semelhantes e iam viver lá no deserto, para se dedicar exclusivamente a pensar em Deus. E irmão, e aí é que o negócio pegava mesmo. Irmãos, é uma lei inevitável da natureza humana, que quanto mais decidimos não pensar em algo, mais esse algo se fará presente em nossa mente. Há somente dois modos de derrotar os pensamentos proibidos. Primeiro é a ação cristã. A melhor maneira de vencer as tentações é fazer algo, encher a vida a tal ponto de obras e serviços cristãos que nenhum pensamento impuro tenha tempo de penetrar em nossa mente. Vocês já viram aquele ditado popular de que cabeça vazia, oficina do diabo? É verdade, irmãos. Vocês lembram de Davi? Estava passeando pelo castelo lá, fazendo nada, viu a Batseba. Deu no que deu. Pensar tanto nos outros, irmãos, que cheguemos até a nos esquecer de nós mesmos e nos desfazer dessa introspecção mórbida e doentia, nos concentrando nos outros e não em nós mesmos. A verdadeira cura, diz certo teólogo, para os maus pensamentos é a boa ação. É nos envolvermos com a igreja, por exemplo. Irmãos, mais uma vez, a igreja é o local onde nós somos aperfeiçoados no amor. É onde as nossas lutas contra o pecado são vencidas, no serviço ao outro. A questão é, nós estamos dispostos a nos envolver uns com os outros? A segunda maneira, irmãos, de vencer o pecado é encher nossa mente com bons pensamentos. Filipenses 4:8 diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Será convosco. Irmãos, se alguém se sente acossado por pensamentos impuros, certamente não poderá derrotar o mal simplesmente por se retirar do mundo. Ou dizer assim, ó, não vou pensar em tal coisa. Só poderá obtê-lo lançando-se à ação cristã e tendo pensamentos cristãos. Nunca o conseguirá se procurar salvar sua própria vida. A vitória será sua somente se entregar a sua vida por outros. É tão contracultural isso, não é? Porque o mundo nos ensina a focar tanto em nós mesmos, e a Bíblia diz que a gente tem que focar nos outros, se doar pelo outro. Que meios mais o Senhor nos deu para vencer os pecados? Leitura da sua palavra. Nós começamos aqui o nosso culto lendo Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
observando segundo a sua palavra. A leitura da Escritura é um poderoso instrumento que o Senhor nos deu, um meio de graça para que nós possamos vencer as nossas tentações, irmãos. E não somente a leitura bíblica, o próprio sacramento, irmãos, onde o Senhor dispensa a sua graça, onde o Senhor nos confere, nos dá graça para vencer os nossos pecados. Portanto, peca aquele que se recusa a participar do sacramento, aquele que não tem interesse em fazer parte do sacramento, porque através do sacramento, o Senhor nos dá a graça para vencer as nossas tentações. A própria comunhão dos santos, aqui a reunião da igreja, é um instrumento poderosíssimo para que nós possamos vencer os nossos pecados. Ou vocês acham que nós vamos vencer o nosso pecado vendo TV o dia todo? Ou vocês acham que a gente vai vencer o pecado assistindo um jogo de futebol? Eu não estou dizendo que é pecado assistir jogo de futebol. Eu estou falando de prioridades. Qual é a nossa prioridade? É o tempo ou é a eternidade? Irmãos, e para aqueles que estão prostrados nos seus pecados, aqueles que estão lutando contra os pecados, inclusive na área de sexualidade? Lucas, pode colocar aquele texto, por gentileza, que eu pedi? Eu gostaria que nós lêssemos juntos aqui, irmãos, Miqueias capítulo 7, versículo 8 e 9. Está aí? Está aí. Vamos ler junto, irmãos? Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. No versículo 18 e o 19 desse mesmo capítulo ainda diz assim, irmãos: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo profere esse discurso no Sermão do Monte, imagine aquela multidão contrita, com o coração esmagado, porque eles sabiam que eles tinham pecado nisso. Eles sabiam. E todos nós sabemos as lutas que nós passamos. Todos nós sabemos. Mas a boa nova, irmãos, é que através do Senhor Jesus Cristo, Ele que nunca adulterou no coração, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Porque pela sua morte na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados. Seja aquele que adulterou fisicamente, seja aquele que adulterou no coração, aquele adultério que ninguém sabe, mas que Deus vê. E o Senhor pagou por esse pecado. E é por isso, irmãos, que não há salvação fora de Cristo. Porque não há homem justo, não há um sequer, porque todos pecaram e a uma se fizeram inúteis, como diz a palavra. E é por isso que fora de Cristo não há salvação. E é por isso que a nossa única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o justo pelos injustos. Ele que morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê não será condenado, irmãos, mas terá a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos levantar para nós orarmos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Nós te damos graça porque tu nos deu o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, porque sabemos que fora dele, Senhor Deus, não há salvação e nem esperança para nós. Porque temos pecado contra ti, Senhor, por pensamentos também, Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, o teu povo, a igreja. Tenha misericórdia, Pai, porque muitas vezes pecamos contra o Senhor. Tenha piedade de nós.
Dá-nos um coração contrito e arrependido, Senhor Deus, a começar por mim. E perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos a vivermos em santidade. Ajuda-nos a nos doarmos uns pelos outros. E ajuda-nos, Senhor Deus, a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Consola os abatidos. Anima os desanimados, Senhor Deus. Dá força ao cansado. Quebra o orgulho do impenitente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos.